o Brasil caiu 6 posições no ranking global de democracia, o Democracy Index, de 2024, elaborado pela empresa de inteligência da revista britânica The Economist, ficando agora no 57º lugar, ou seja, na posição 57. Nosso país é definido como democracia falha, conceito que, em termos de qualidade, está acima de regime híbrido e de regime autoritário, mas está abaixo de democracia completa, ou democracia plena. As democracias falhas, como o Brasil, são os países onde as eleições são justas e livres, e as liberdades civis básicas são honradas, mas que podem ter problemas como violação da liberdade de imprensa, pequenas supressões de oposição política e críticos, cultura política subdesenvolvida, baixos níveis de participação na política e mau funcionamento da governança. E no próximo bloco aqui do programa, eu vou ler na íntegra o capítulo do relatório intitulado A Democracia do Brasil em Risco, que eu traduzi para o português. Na verdade, o capítulo desse relatório, né? O capítulo tem esse título, A Democracia do Brasil em Risco. Eu vou ler para vocês o que a empresa de inteligência da revista britânica The Economist apontou aqui de problemas que fizeram o país cair 6 posições. A gente tem uma pergunta que vocês podem responder no chat do YouTube sobre a democracia brasileira, se ela vem se enfraquecendo, fortalecendo ou se ela nem existe mais. E, como eu falei, vamos ler agora na íntegra o capítulo intitulado A Democracia do Brasil em Risco, capítulo que está presente lá no relatório da empresa de inteligência da revista britânica The Economist. Eu traduzi para o português e eu abro aspas. O impacto negativo da polarização política é agudo na maior democracia da região, o Brasil. A pontuação do Brasil sofreu um declínio acentuado em 2024 e o país caiu 6 posições no ranking global para a 57ª, posição 57. A polarização política aumentou na última década e hoje 80% dos brasileiros dizem que o conflito entre aqueles que apoiam diferentes partidos políticos é forte ou muito forte, de acordo com uma pesquisa de 2024 da Pew Research, imagina. Elevados níveis de polarização partidária levaram ao surgimento da política de soma zero, levando à politização das instituições brasileiras e ao aumento da violência política. Gerenciar o impacto das plataformas de mídia social na democracia do Brasil tem sido problemático e em 2024 a Suprema Corte do país passou do limite. Desde 2019, o tribunal vem conduzindo investigações controversas sobre a propagação de suposta desinformação, atacando as instituições eleitorais e democráticas do Brasil, e sobre ameaças contra juízes da Suprema Corte, a maioria de ativistas de extrema-direita online, como parte de seu discurso político. Os problemas chegaram ao ápice em agosto de 2024, quando a Suprema Corte ordenou o bloqueio do acesso à empresa de mídia social X, sediada nos Estados Unidos, já que ela não cumpriu as ordens do tribunal para fechar as contas que ele considerava estarem espalhando disseminação maciça de discurso nazista, racista, fascista, odioso e antidemocrático, e retirou seu representante do Brasil, que as empresas precisam ter por razões legais, né, como explica a The Economist. Não que seja assim com todas as empresas, tá? Parêntese meu. O tribunal argumentou que o X representava uma ameaça direta à integridade do processo democrático antes das eleições locais de outubro de 2024 em todo o país. O tribunal continua se referindo ao STF, tá? Também ameaçou impor multas pesadas àqueles que usaram redes privadas virtuais, VPNs, para acessar o X. Ele impôs multas à Starlink, uma empresa de propriedade do proprietário do X, Elon Musk, mas que é legalmente distinta. A proibição do X durou 2 meses e afetou o acesso de dezenas de milhões de usuários a um dos sites de mídia social mais usados no Brasil. Essa proibição foi suspensa assim que o X nomeou um representante, pagou suas multas e concordou em bloquear certos usuários. Restringir o acesso a uma grande plataforma de mídia social dessa maneira, por várias semanas, não tem paralelo entre países democráticos. A censura de um grupo de usuários ultrapassou os limites do que podem ser consideradas restrições razoáveis à liberdade de expressão, especialmente no meio de uma campanha eleitoral. Tornar certo discurso ilegal, baseado em definições vagas, é um exemplo da politização do judiciário. A decisão não só tem um efeito assustador na liberdade de expressão, mas também estabelece um precedente para os tribunais censurarem o discurso político, o que poderia influenciar indevidamente os resultados políticos.
Neste contexto, não é surpreendente que quando os brasileiros são questionados se acreditam que a liberdade de expressão é garantida em seu país, quase 64% dizem que está mal ou não garantida, de acordo com dados do Latino Barômetro de 2023. Isso é substancialmente maior do que a média regional de 45%. Além disso, 62% dos brasileiros dizem que não expressam suas opiniões sobre os problemas enfrentados pelo país, de acordo com a pesquisa Latino Barômetro de 2024. Isso vem abaixo apenas de El Salvador e bem acima da média regional de 44%. O resultado do Brasil também foi afetado negativamente por novos detalhes de uma suposta tentativa de golpe em 2022 contra o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do esquerdista Partido dos Trabalhadores, o PT, e membros da Suprema Corte. A alegação do caso é que os conspiradores do golpe procuraram matar Lula e também juízes da Suprema Corte. Supostamente o golpe foi organizado pelo ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, bem como por membros de alto nível das Forças Armadas. Todos eles negam irregularidades. O caso sugere que os militares do Brasil continuam a ter em baixa consideração o governo civil, cerca de 40 anos após o fim da ditadura militar. A trama do golpe também sugere que há uma tolerância perturbadora à violência política no Brasil, que está ausente em democracias mais consolidadas. E para encerrar, a crescente ameaça de violência política foi ilustrada por um ataque de um homem-bomba de extrema-direita na Suprema Corte em novembro de 2024. Fecho aspas. Foi aquele tio França, né, que se explodiu ali na Praça dos Três Poderes. Então, tem aí considerações críticas sobre a atuação do STF. Esse é um ponto muito importante na análise. Haveria muito mais, como a gente expõe há anos no Antagonista, na Cruzoé, as articulações, os conflitos de interesses dos juízes que têm esposas, cujos clientes eles acabam beneficiando com decisões, uma série de questões que estão lá, por exemplo, na minha matéria, cai o tráfico, fica a influência, tudo isso torna esse conceito de democracia muito complicado de ser aplicado no Brasil, principalmente com aquela palavrinha plena ou completa, tanto que eles estão chamando de democracia falha. Agora, tem outras considerações que a gente poderia até problematizar aqui, fazer uma análise um pouco diferente. Fato é, Duda Teixeira, que há organismos internacionais apontando esse declínio. Organismos internacionais se somando a vários veículos internacionais que também estavam mostrando esses problemas da democracia brasileira, principalmente aí realmente a questão do STF politizado, censurando a população e derrubando redes, né? Derrubou o X no ano passado, esse ano já derrubou o Rumble. Acho que é a questão que mais chama a atenção. Eles falam de vários pontos que ali em tudo eles têm razão, né? Realmente o país continua polarizado, os militares, tem vários militares que não têm apreço ao governo civil. Aliás, a gente ainda tem as Forças Armadas muito presentes na política nacional. O Lula tem 7 mil militares com cargos no governo. O Lula falou que ia mandar todo mundo embora, não fez isso. Então, a gente realmente não conseguiu ter umas Forças Armadas profissionais totalmente separadas da política. O Brasil ainda não resolveu isso. Apesar, né, só um parênteses, daquela exceção dos comandantes do Exército da Aeronáutica que não aderiram ao golpe de Estado, como a gente chamou a atenção, Freire Gomes e o Batista Júnior. Mas o principal ponto aí nesse texto que você trouxe realmente é essa questão da liberdade de expressão, né? E aí não vem como vem os ministros do STF que, olha, as redes sociais viraram uma terra sem lei, é preciso regulamentar, né? Esse é o discurso do pessoal do STF, mas o pessoal do exterior, nós aqui também vemos a situação de outra maneira, né? As ameaças à liberdade de expressão e à democracia muitas vezes partem do próprio tribunal, né, que impede as pessoas de se manifestarem. E até nesse texto da Economist eles falam que você faz isso no momento de campanha eleitoral, você influencia o resultado, né? A Economist não diz aí se influenciou para um lado ou para o outro, mas é óbvio que você está deturpando a eleição, que é um dos principais rituais democráticos que a gente tem. E a gente fica feliz, Duda Teixeira, de ver que os correspondentes internacionais acompanham o nosso trabalho, do Antagonista e da Cruzoé. Se vocês forem pensem mesmo, espectadores desse programa, qual é o veículo de comunicação no Brasil mais alinhado
ao conjunto de críticas que essa empresa de inteligência da revista britânica The Economist está fazendo à suposta democracia brasileira. Então, se você pegar aí a imprensa amiga do governo Lula, ela apontou o golpismo bolsonarista. Só que ela não aponta os abusos do STF. Encobriu um monte, legitimou um monte em nome do antibolsonarismo, etc. Se você pegar os bolsonaristas, eles, evidentemente, apontam só os abusos do STF e não apontam o golpismo. Dizem que foi armado pela esquerda, né, como o Bolsonaro disse lá para o Léo Dias, ou eram infiltrados, ou, na verdade, isso não aconteceu, ou tinha que acontecer mesmo, qualquer coisa assim, porque tem nuances dali também entre os próprios radicais. E você teve muitos deles com microfone em veículos de emissoras amigas do governo Bolsonaro. Tem gente que tinha microfone em emissora amiga do governo Bolsonaro que está indiciado e denunciado nesse caso. Então, quem é que apontou aqui a sujeira de todos os lados no mercado da comunicação no Brasil? O antagonista, Cruzoé, nós, jornalistas aqui, Felipe Moura Brasil, Duda Teixeira, outros. Então nós estamos apontando a realidade como ela é, a verdade como ela é, doa a quem doer sem adesivo. E aí quando vem pessoas de fora com um certo compromisso democrático, de avaliação, elas apontam aquilo que a gente aponta. Como fez a Transparência Internacional dias atrás, inclusive, a Organização dos Estados Americanos, apontando o conflito de interesses, né, como se costuma chamar, do Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, aliviando multas bilionárias da JF, dos irmãos Batista, que tem a esposa dele, Roberta Rangel, no seu quadro de advogados. Então, a gente vai continuar fazendo esse jornalismo independente e vigilante. Vamos ver o resultado da enquete sobre a democracia brasileira? A democracia brasileira vem se enfraquecendo para 51% do nosso público, vem se fortalecendo apenas para 4% e não existe mais para 45%. Portanto, 96% aí com uma opinião muito ruim sobre a democracia brasileira. Valeu, Duda. Valeu, boa noite.